bem-vindo a mais essa leitura orante da Palavra de Deus, onde nós nos assentaremos em torno da Palavra para meditar as Sagradas Escrituras. Para você que está chegando hoje, nós vamos partir dos 4 degraus espirituais. No primeiro nós iremos entender aquilo que o texto vem dizer, né? O contexto, aquilo que está acontecendo neste cenário. O segundo degrau espiritual, nós compreenderemos que o texto quer revelar para nós o que Deus hoje fala ao nosso coração a partir desta leitura. No terceiro degrau espiritual, vai ser a nossa oração. O que a partir daquilo que Deus revelou, aquilo que Deus mostrou para mim, o que o texto revelou para mim, o que Ele me leva a dizer a Deus? E essa vai ser a nossa oração. E a contemplação, nós vamos contemplar a palavra, contemplar aquilo que Deus fez, contemplar as nossas atitudes, para que nós possamos ser cristãos melhores. Então esses são os passos da leitura orante da palavra de Deus. Meu nome é Raí, eu sou da Forania de Santa Teresa e Santa Terezinha, participo do grupo de oração Fonte de Água Viva e peço a você que se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, curta, compartilha com todos os seus amigos, com todos os seus contatos também, ative o sininho de notificação para que você possa receber aí no seu smartphone toda a grade de programação da RCC-BH. Vamos então iniciar a nossa leitura orante, traçando sobre nós, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Venha sobre nós, Espírito Santo, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que, estando em nós, Espírito Santo possa revelar a vontade do Pai, que está contida nas Sagradas Escrituras, para que nós possamos seguir o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a vontade do Pai, que hoje será revelada mais uma vez para cada um de nós. Amém. Irmãos, convido você a abrir a sua palavra no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 31 a 42. Nós estamos na 5ª semana da Quaresma, vivendo um tempo de jejum, abstinência, oração e caridade. Vamos ler então esta palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permaneceis em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que cometer pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem seis que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora procurai matar a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Estas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está aqui reunido com alguns judeus que nele tinham acreditado, que acreditavam naquela palavra. E aí Jesus passa para um segundo degrau, dizendo para eles que se, além de acreditar,
eles permanecerem. Permanecer quer dizer que eles ficassem firmes, né? Que eles não desviassem o olhar, que eles fincassem ali a verdade, acreditassem em Jesus verdadeiramente e continuassem, porque eles poderiam acreditar e se desviar depois. Mas aí Jesus está dizendo, no segundo degrau já, olha, se vocês, além de acreditar, permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos. Então aqui Jesus já está ensinando para eles que para ser discípulo de Jesus não basta acreditar, tem que permanecer. E permanecendo vão conhecer a verdade e esta verdade vai libertar cada um deles. Conhecer, o verbo conhecer, ele nos ensina que a gente precisa de um tempo para isso, a gente precisa se dedicar para conhecer. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente dedica um tempo a ela. O seu amigo, né, os nossos amigos mesmo. Quando a gente se dedica um tempo, a gente tem que parar, conversar, dedicar um tempo para a gente possa conhecer o coração daquela pessoa. E é isso que Jesus está dizendo aqui, né? Que eles precisavam conhecer a verdade. E a partir do momento que eles conhecessem a verdade vai libertar eles. Então, eles tinham acreditado, precisavam permanecer na palavra e conhecer a verdade. Então já são 3 coisas que Jesus está pedindo, né? Acreditar, pertencer, né? Continuar, permanecer e conhecer essa verdade. E aí, eles estão dizendo também para Jesus e questionando, dizendo, olha, mas a gente não é escravo, a gente vai ser liberto de quê? Se nós não somos escravos. E aí Jesus responde para ele que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, porque o pecado ele escraviza as pessoas. Quanto mais eles iriam pecar, mais pecados eles cometeriam e mais seriam escravos desse pecado. E ele diz que o escravo ele não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece para sempre na família. E aí ele diz assim, se pois o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E Jesus concorda com eles, que ele sabe bem que eles são realmente filhos de Abraão. No entanto, a prática não é a mesma de Abraão. Eles se dizem filhos de Abraão, no entanto procuram matar a Jesus. O que Abraão praticava naquele tempo? Ele acolhia os prisioneiros, os estrangeiros, ele falava de Deus para as pessoas. E ali eles não estavam fazendo isso com Jesus, eles não estavam acolhendo a palavra de Jesus. Pelo contrário, eles estavam querendo matar a Jesus. E aí Jesus continua dizendo para ele, né? Eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai, que era Abraão. Eles, porém, responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, tem que praticar as obras de Abraão. E aí, voltando àquilo que eu já estava dizendo, né? Quais são as obras de Abraão? E aí, Jesus, ele responde. E eles dizem que eles são os filhos de Deus, né? Que eles não são adúlteros, não são como uns filhos desgarrados, mas são filhos de Deus. E Jesus já deixa mais uma, né? Se Deus fosse o vosso Pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim, e não vim por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou, né? E aqui essa palavra me chama muita atenção, porque Jesus está dizendo que é de Deus, que Ele saiu. Ele veio, ele saiu de Deus. Então eu lembrava da nossa profissão de fé, né? Do Niceno Constantino, que disse assim, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Presta bem atenção nessa parte, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial
ao Pai, ou seja, feito da substância, é da mesma substância do Pai, né? Por isso que Jesus está dizendo aqui, porque de Deus eu saí e vim, porque é a mesma substância. E a nossa fé católica já nos ajuda a compreender isso também, né? Que ele foi gerado e não criado, porque é a mesma substância, é a mesma pessoa, né? A Trindade são três em uma só pessoa. Então é assim, neste cenário que Jesus está, neste momento, convidando as pessoas, né, a acreditar, permanecer e conhecer, porque conhecendo seremos libertos. Libertos do quê? Do pecado. Então é aí que Jesus está neste momento. E aí Jesus, ele continua dizendo de uma verdade que liberta. E aí nós vamos partir para o segundo degrau espiritual que o texto quer dizer para mim. Na primeira leitura de hoje, né, depois você pode pegar aí e reler essa leitura de hoje, a primeira leitura, vemos três homens, Sidraque, Misaque e Abidnego. Esses homens são jogados na fornalha de fogo, né? São jogados ali porque eles se recusam a prostrar diante dos ídolos. Porque eles conheciam, eles acreditavam em Deus, eles conheciam a Deus, e conhecer a Deus os libertava de toda a opressão, e eles permaneciam também em Deus, né? Então esses três homens aprenderam essas três coisinhas que Jesus nos ensina hoje, né? Que é acreditar, permanecer e conhecer. Então são esses três verbos que esses homens acreditavam, conheciam e permaneciam em Deus. Mas mesmo assim eles passaram por tribulações, como nós também passamos por muitas tribulações, né? Foram jogados na fornalha de fogo porque se recusaram a prostrar diante dos ídolos. Mas por permanecer em Deus, por acreditar em Deus e por conhecer essa verdade, Deus os liberta. O quarto homem está presente na fornalha de fogo. Deus está presente com esses três homens, né? Isso narra a primeira leitura conosco também. Quantas vezes nós mentimos, não falamos a verdade, mas é a verdade que liberta, é a verdade que salva. E esses três homens nos dão um exemplo de que quando nós falamos a verdade, podemos até mesmo correr risco de vida, risco até mesmo de perder uma amizade por falar muitas vezes a verdade. Mas é esta verdade que liberta. Esta verdade também que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, que hoje quer falar para mim. Essa verdade que me leva a falar também a verdade. Porque quem permanece, conhece, ama a verdade, né? Aqui Jesus disse no final do texto, se Deus fosse vosso Pai, vós certamente amaria a Deus. Então, se nós verdadeiramente acreditamos em Jesus, permanecemos nessa palavra, conhecemos a verdade nos liberta, nós amamos também. Então já tem mais uma coisa aí que acontece com a gente, nós vamos amar, e quando nós amamos, nós não admitimos a mentira no meio de nós, porque é a verdade que liberta, e nós precisamos conhecer essa verdade para ser plenamente livre. Essa verdade que é Jesus Cristo, que hoje quer falar para mim, quer me convidar neste momento a acreditar em Jesus, acreditar que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, a permanecer nesta palavra, a meditar nesta palavra, que é verdade, uma verdade que liberta, uma verdade que nos leva até Deus. Então vamos permanecendo em Jesus. Permanecendo em Jesus seremos libertos. E permanecendo, sendo liberto, amaremos também ainda mais a Deus. Neste momento eu convido você, meu irmão, a partir agora para o terceiro degrau espiritual. Deste Deus que está agora no meio de nós, que fala conosco e que quer nos convidar. Faça a sua oração neste momento. Convide a este Jesus. Fala para Ele que você quer acreditar nele. Peça a Ele o dom da fé, porque só Ele pode te dar o dom da fé. Fala: Jesus, eu quero acreditar nesta palavra. Me ajuda, Senhor. Abra o seu coração neste momento para que o Senhor derrame sobre você esta fé, para que acreditando você possa permanecer na fé, permanecer em Jesus, permanecer no Senhor.
que é o único Senhor das nossas vidas, e permanecendo no Senhor, nós vamos conhecer, nós vamos nos dedicar ao conhecimento das Sagradas Escrituras, e é isso que nós estamos fazendo, Jesus. Nós queremos conhecer essas Sagradas Escrituras, eu quero conhecer, Jesus, eu quero olhar para as Sagradas Escrituras, eu quero compreender, eu quero permanecer firme, com os pés fincados, Jesus, nesta palavra, para que essa palavra possa me livrar, possa me libertar do egoísmo, do ódio, da intolerância, Senhor. Quanta intolerância tem no meu coração, Jesus. Quanta intolerância, Jesus, me faz, ó Deus, às vezes não respeitar o outro, nem ouvir o outro, Jesus. Mas, Jesus, hoje eu quero abrir mão da intolerância, Senhor, porque se eu conheço a Tua verdade, Jesus, se eu amo a Tua verdade, se eu acredito, se eu permaneço nessa verdade, Jesus, eu posso amar, Senhor. E o amor, ó Deus, ele não é egoísta, Senhor. O amor, ele tudo dá, Senhor Jesus. O amor, ele se doa por completo, como o Senhor se doou na cruz por mim, Jesus. Assim também eu quero me doar pelo meu irmão, Senhor, deste amor que salva, que liberta, Senhor Jesus. Irmãos, eu convido você agora a subir mais um degrau espiritual, que é a nossa contemplação. Eu convido você a contemplar estas palavras que foram ditas durante todo este período, né, que a gente estava aqui contemplando, que é acreditar, permanecer, conhecer, para ser livre, né, e amar. Nós precisamos acreditar em Deus, permanecer em Deus, conhecer a Deus para amar. É isso que Deus nos convida hoje, irmãos. Agradeça a Jesus. Peça a Ele que te ajude a contemplar isso durante o dia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Você que participa da leitura orante da Palavra de Deus. Eu quero pedir a você um favor hoje, né? Comenta nesse vídeo como você tem vivenciado a palavra. Como você tem experimentado essa palavra, como tem sido para você o seu dia a dia, como essa palavra impactou, né? Faça esse favor para a gente, dá um feedback para a gente, conta para a gente como tem sido, vamos partilhar esta palavra juntos. Muito obrigado você que participa, nós estamos unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã.